Vocês querem conhecer uma história doida? Uma história doida, mas muito boa? Imagina um empresário muito rico brasileiro tá querendo criar uma Disneylândia tropical. A ideia é criar uma cidade no meio da Amazônia que gira em torno do parque de diversões temático. E o tema é o Brasil. Por isso essa Disneylândia vai ser a Tupinilândia. E ela é feita também para girar em torno de uma questão do que é a brasilidade. O que é a cultura brasileira, o que é o povo brasileiro, o que é o nosso nacionalismo. E tem uma questão muito importante do porquê ele está fazendo isso. Além de ser muito legal e ele só querer e ele ser rico o suficiente para poder fazer o que ele só quer. A gente tá nos anos 80, ao final da ditadura militar. E em face a todos os horrores que ele viu acontecendo durante esse período da nossa história brasileira, ele tá nessa questão. Será que isso que é o Brasil? Nós somos essas pessoas horríveis ou nós somos mais do que isso? Será que passado esse período horrível a gente consegue se reconstruir como nação, reconstruir uma cultura? E potencialmente criar um futuro melhor para nós mesmos como nação e como povo? E aí dá pra se imaginar que tendo essa ideia, tendo esse empreendimento tão grande, algumas pessoas no governo militar não ficaram muito felizes com isso. Por isso dá pra entender que esse empreendimento que já é tão arriscado ainda tem um risco muito grande de ir pro esplacho. E talvez já dando spoiler, é isso que a gente vê acontecer aqui em Tupinilândia. Esse livro parece uma mistura de todas as histórias de ação e comédia muito engraçadas que a gente vê por aí. Tipo um Esqueceram de Mim, um Duro de Matar, um Jurassic Park. Jurassic Park não é tão comédia, né? A galera quase é comida por dinossauros. Mas aqui também tem dinossauros. Eles só não são reais, mas isso é outra questão. Mas tudo isso com um temperinho brasileiro tão gostoso. Um temperinho brasileiro da cultura brasileira, mas da história brasileira também. Porque aqui a gente tá em 1980. A gente tem todo o retrospecto do que foi a cultura brasileira nesse período e da história que a gente viveu ali. De todos os horrores da ditadura, de todos os horrores que estavam permeando aquela época. E também de todos os questionamentos que os brasileiros estavam tendo pra si nesse momento histórico. Então sim, é todas as histórias de Duro de Matar, Esqueceram de Mim e tudo mais, mas bem pra adultos aqui, ok? Com muita consciência, com muita honestidade do que nós somos. Mas ainda ele tem esse tom um pouco deprimido, um tanto ceticismo com relação a nós mesmos. É tudo muito divertido. É um universo tão doido que é criado aqui que não tem como você não ficar completamente enlouquecido e querendo ver isso acontecer de verdade. Eu queria ir pra Tupinilândia, com certeza eu iria pra Tupinilândia. Mas as coisas dois não param por aqui, porque lá pelo meio do livro a gente vai pros tempos presentes. Então a gente para pra ver 40 anos depois da criação da Tupinilândia, o que aconteceu com esse lugar? O lugar continuou tocando, ele desapareceu completamente, as coisas vão ter virado pó, a família muito rica que criou esse lugar vai simplesmente ter deixado tudo virar pó. E é aqui que as coisas mais doidas ainda continuam acontecendo. Porque é doido, completamente doido. Você lê e você pensa que isso não pode estar acontecendo assim. Mas ao mesmo tempo, enquanto você tá lendo, as coisas vão acontecendo e você fica pensando, puxa, muito doido. Mas assim, com o contexto atual brasileiro, político, ideológico, é tudo tão doido, tão impossível disso daqui acontecer mesmo? Eu não sei. Eu fiquei questionando o que nós somos como nação, como povo e cheguei à conclusão que tudo muito doido poderia acontecer sim. É o Brasil, a gente nunca pode esperar nada menos doido do que a realidade. Então ainda que você pense, nossa, forçado completamente assim, mas essa história é tão boa e tão real ao mesmo tempo, que ela super poderia acontecer, eu queria ver acontecer. Eu não queria ver acontecer, horrível, mas eu queria ver acontecer numa série, numa adaptação. Todos os streamings estão perdendo a oportunidade incrível de transformar isso aqui numa série. Eu consigo ver os 6 episódios escritos direitinho, desse jeito. Eu tava lendo e vendo acontecer na frente dos meus olhos. Então é isso, se você quer uma história doida, uma história completamente maluca e muito gostosa de ler, uma história que te faz questionar toda a sua sanidade e toda a sanidade da sociedade brasileira, caso você já não faça isso cotidianamente, eu meio que faço, então não foi nenhuma grande surpresa. Foi uma grande surpresa que aconteceu, mas assim, também super poderia acontecer na vida real. Eu te recomendo ler Tupinilândia.